Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Tina INSS. É um prazer imenso estar novamente com vocês. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e ative o sininho, porque assim que sair um vídeo novo, você receberá as notificações. Tenho excelente notícia para compartilhar com vocês. Fique até o final do vídeo para ficar informado de todas as informações. Vamos falar sobre a prorrogação do imposto de renda que vai até o dia 31 de julho. Eu peço a vocês que fiquem até o final do vídeo para ficarem inteirados sobre este assunto. Vamos lá? E não se esqueça, pessoal, de deixar o seu like e compartilhar para chegar ao maior número de pessoas essas informações. Prazo de entrega do imposto de renda para dia 31 de julho. A Câmara dos Deputados aprovou a prorrogação até 31 de julho do prazo de entrega da declaração do imposto de renda de pessoas físicas em 2021. Referente ao calendário de 2020, o cronograma de restituição do imposto de renda foi mantido como o primeiro lote marcado para 31 de maio. O projeto de autoria do deputado Rubens Bueno, Cidadania PR, foi aprovado em votação simbólica nesta terça-feira, dia 30, e segue para a votação no Senado. A princípio, o prazo para entrega do imposto de renda de pessoas físicas terminaria em 30 de abril. Além da prorrogação e de manter o calendário da restituição, o texto estabelece que o recolhimento da cota única ou das cotas vencidas de imposto de renda não poderá sofrer acréscimo de juros ou penalidades até o novo prazo. Multa para o contribuinte. A multa para o contribuinte que fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de no mínimo de R$ 165,74. O valor limite para a cobrança da penalidade é de 20% do imposto devido. Neste ano, contribuintes que receberam parcelas do auxílio emergencial em 2020 e tiveram rendimento tributável superior a R$ 22.847,76 no ano serão obrigados a devolver o valor do benefício. A regra está prevista na lei que instituiu o auxílio, aprovado pelo Congresso em março do ano passado. Caso independentes desses contribuintes tenham recebido assistência, esses valores também precisarão ser devolvidos. O informe de rendimento com os valores do auxílio emergencial está disponível no site do Ministério da Cidadania. As restituições serão feitas em 5 lotes até 31 de maio e 30 de setembro. Quem é obrigado a declarar, pessoal? São obrigados a declarar o imposto de renda todos aqueles que em 2020 tiveram renda tributável superior a R$ 28.559,70 ou renda isenta não tributada ou tributada na fonte acima de R$ 40.000. A expectativa da Receita é que sejam entregues 32 milhões de declarações neste ano, número similar ao do ano passado. Segundo o fisco, desse total, 60% deve ter direito à restituição. A expectativa é que 21% não tenham imposto a pagar ou restituir, enquanto 19% deverão pagar impostos. Imposto de Renda 2021. Como fazer a declaração de pessoas falecidas? Cabe à família fazer o inventário que divide os bens, direitos e obrigações aos herdeiros. Enviar a declaração do espólio e de quem faleceu.
Os parentes de um contribuinte que morreu no ano passado devem ficar atentos aos espólios e à obrigatoriedade de entregar a declaração anual do Imposto de Renda 2021. Em nome dessas pessoas, existem 3 tipos de declaração de espólio que devem ser enviadas à Receita: a inicial, a intermediária e a final. Um para cada fase do inventário. O que é espólio? É quando uma pessoa morre e os bens e rendimentos dela passam a se chamar espólio. Cabe à família fazer o inventário e dividir os bens, direitos e obrigações dentre os herdeiros, incluindo o envio da declaração de espólio de quem faleceu. Quando é preciso entregar, a declaração de espólio deve ser preenchida sempre que houver decisão judicial transitada em julgado sob partilha. É um inventário judicial ou quando já houver sido lavrada a escritura pública de inventário e partilha para inventário extrajudicial. Qual a diferença de declaração inicial e a final e a intermediária? É comum que um processo de inventário judicial se prolongue. Por isso é necessário enviar a declaração de espólio por mais de um ano consecutivo. A inicial é a que corresponde ao ano do falecimento do contribuinte, podendo constar inclusive rendimentos recebidos e deduções. Já a intermediária é referente aos anos calendários seguintes ao do falecimento, até que a decisão de partilha dos bens seja concluída. Enquanto durar o processo, será necessário entregar anualmente a declaração intermediária com a movimentação do espólio no ano anterior. Por fim, a declaração final é referente ao ano em que há decisão judicial definitiva da partilha ou que é lavrada a escritura pública, a extrajudicial, quando ocorre também a tributação sobre eventual ganho de capital. Como as heranças devem ser declaradas? Após o encerramento do inventário, os herdeiros deverão declarar normalmente as heranças recebidas na ficha de rendimentos isentos e não tributados, transferências patrimoniais, doações e heranças. Está obrigado a declarar a herança do imposto de renda quem herdou bens ou quantia em dinheiro acima de R$40 mil. Desempregado precisa fazer a declaração? A obrigatoriedade de fazer a declaração do imposto de renda não depende de estar empregado ou não. Na verdade, o que vale é estar dentro das condições estabelecidas pela Receita Federal. No entanto, o fato de precisar fazer a declaração não implica em ter de pagar o imposto de renda. Por exemplo, estão isentos do imposto de renda os valores referentes à multa ou indenização por rescisão de contrato de trabalho, bem como o valor referente ao FGTS. Mas esses valores precisam ser declarados. Valores recebidos da indenização FGTS são isentos do imposto de renda, mas precisam ser declarados. Dinheiro do FGTS é isento? A declaração de ajuste do imposto de renda é para quem você declare seus rendimentos, dedutíveis ou não. Além disso, a Receita exige a declaração de bens, observando algumas regras, independente se a pessoa está ou não empregada.
diz Elisér Pinheiros, vice-presidente de Ações Institucionais do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará, que é o CRC Fortaleza. Quando a pessoa perde o emprego, ela recebe o fundo de garantia, indenização, multa, que são isentos. Mas é preciso declarar o recebimento desses valores, diz Pinheiro. É preciso ficar atento também para declarar qualquer outro rendimento, como por exemplo, o rendimento de aluguel ou qualquer outro ganho de capital. As condições previstas para a declaração. Quem recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma anual for superior a R$ 28.559,70. Quem recebeu rendimentos isentos são tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000. Quem obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeita à incidência do imposto ou realizou operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas. Quem teve a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua de valor superior a R$ 300.000. E quem tem direito à isenção do imposto de renda? Estão isentos do imposto de renda os valores referentes à multa ou indenização por rescisão de contrato de trabalho ou por acidente de trabalho, bem como o valor referente ao FGTS. Também estão isentos ou portadores de doenças graves de modo parcial, ou rendimentos ou proventos oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão, e aqueles que receberam rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte. Rendimentos considerados isentos e não tributáveis. É bolsa de estudo e pesquisa recebido por médico residente, apólice de seguro por morte, indenização por rescisão de contratos de trabalho, lucros e dividendos, rendimentos de caderneta de poupança, transferências patrimoniais e doações e herança. Isenção do imposto de renda por doenças graves. Ficam isentos os contribuintes diagnosticados com as seguintes doenças: AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, contaminação por radiação, doença de Paget em estados avançados, doenças de Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartrose anquilosante, fibrose cística, hanseníase, nefropatia grave e hepatopatia grave, neoplasia maligna, paralisia irreversível e incapacitante e síndrome de talidomania e tuberculose ativa. Não são isentos do imposto de renda os contribuintes que estiveram nas seguintes situações: não gozam de isenção os rendimentos decorrentes de atividades empregatícia ou de atividade autônoma, isto é, se o contribuinte for portador de uma moléstia, mas ainda não se aposentou. Também não goza de isenção os rendimentos decorrentes de atividades empregatícia ou de atividade autônoma, recebidos concomitantemente com os da aposentadoria, reforma ou pensão. No caso de doenças graves, são isentos apenas os rendimentos recebidos por pessoas físicas residentes no Brasil, relativos a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e suas respectivas complementações, ainda que pagas por fontes situadas no exterior.
Os demais rendimentos de outra natureza recebidos pelo contribuinte serão tributados. Como proceder para requerer isenção por doenças graves? Se o contribuinte foi diagnosticado com algumas dessas doenças, é preciso obter um laudo médico pericial dado por uma junta médica oficial. O laudo deverá ser apresentado à fonte pagadora, que é o INSS, ou órgão responsável pelo pagamento, por exemplo. Os laudos periciais expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal e, portanto, não podem ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS. Entende-se por laudo pericial o documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, independente de ser emitido pelo médico investido ou não na função de perito. Desempregado precisa declarar imposto de renda? Se você perdeu o emprego em 2020, não está livre de apresentar a declaração de imposto de renda. Há diversas situações que obrigam a contribuinte a entregar imposto de renda 2021, mesmo que continue desempregado. Caso a soma dos salários recebidos no ano passado até a demissão tenha superado R$ 28.559,70, você deve preencher a declaração. Inclua também nessa conta outras fontes de renda que você tenha recebido em 2020, que são sujeitas a impostos, como pensão alimentícia ou rendimentos de aluguéis alugados. Além disso, se você recebeu recursos considerados isentos de imposto, como indenização trabalhista, saque do FGTS ou seguro-desemprego, e a soma deles superou a 40 mil no ano passado, tem que declará-los. Solicite o informe de rendimentos no RH da antiga empresa. É importante você entrar em contato com o RH da empresa que você trabalhava para solicitar o informe de rendimento para imposto de renda. Peça para enviar o documento por e-mail ou combine o horário para retirá-lo no papel. Esse documento é essencial para preencher a declaração do Imposto de Renda 2021. Ele trará de forma detalhada tanto os rendimentos tributáveis como os rendimentos isentos, pagos pela empresa no ano passado até o momento da demissão. Esse documento é essencial para preencher a declaração de Imposto de Renda 2021. Ele trará de forma detalhada tanto os rendimentos tributáveis como os rendimentos isentos, pagos pela empresa no ano passado até o momento da demissão. Solicite os extratos do FGTS e do seguro-desemprego. Se você não guardou os comprovantes da época da demissão, pode consultar seus extratos de benefícios trabalhistas, que é o FGTS e seguro-desemprego, no site da Caixa Econômica Federal. Para ter acesso ao extrato, você precisará do seu CPF, e-mail do número de identificação social, que é o NIS, também conhecido como número do PIS, e dê uma senha de acesso ao site. Em seguida, clique em Não Sou um Robô. Veja na tela para você conseguir emitir os extratos dos benefícios. Orientações. Caso ainda não tenha senha, você deve clicar em Cadastro/Esqueci minha senha, disponível na parte de baixo da página, e seguir as orientações do site. Os extratos do FGTS e seguro-desemprego serão importantes para informar os valores recebidos corretamente na declaração do Imposto de Renda 2021. Eles devem ser informados na ficha de rendimentos isentos da declaração.
Os extratos do FGTS e seguro-desemprego serão importantes para informar os valores recebidos corretamente na declaração do Imposto de Renda 2021. Eles devem ser informados na ficha de rendimentos isentos da declaração. Veja como declarar o saque do FGTS. Localize a ficha de rendimentos isentos no menu da declaração, clique em Novo. No tipo de rendimento, escolha o código 04, indenizações por rescisão de contratos de trabalho, inclusive a título de PDV e por acidente de trabalho, FGTS. Veja as orientações na tela. Em seguida, selecione o benefício no que pode ser o titular, se a conta do FGTS for sua ou dependente, caso um dos dependentes tenha sacado o FGTS dele. Informe o CNPJ e o nome da fonte pagadora, no caso do FGTS, e a fonte é a Caixa Econômica Federal, CNPJ 0000-360-305/1-04. Informe o valor retirado em 2020 e conclua o preenchimento da declaração clicando em OK. Casal deve declarar declaração conjunta? Vantagem é fazer a declaração do Imposto de Renda 2021 em conjunto com o cônjuge ou separadamente. Tudo vai depender da realidade do casal, das rendas e despesas dedutíveis que possuem. Para determinar a melhor forma de declarar, o caminho é fazer as simulações de declarações em conjunto e em separado e entender em qual situação existe maior vantagem fiscal para o casal. Para determinar a melhor forma de declarar, o caminho é fazer as simulações de declarações em conjunto e em separado e entender em qual situação existe maior vantagem fiscal para o casal. Em conjunto, soma das rendas e despesas dedutíveis pode compensar? Quando um casal escolhe declarar em conjunto, um será o titular da declaração e o outro cônjuge irá aparecer como dependente. As rendas de ambos serão somadas, assim como todas as despesas dedutíveis previstas em lei, como os gastos como saúde, educação, próprios e dos filhos. A diferença entre as rendas e as despesas dos dois será usada como base do cálculo do imposto de renda anual. Sobre esse valor, aplica-se a tabela progressiva do imposto de renda, do valor apurado. Deduz-se ainda todo o imposto retido na fonte de 2020, cuja informação consta nos informes de rendimento de ambos. Declaração conjunta ou individual. Ao declarar em conjunto o aumento da renda familiar, pode levar a declaração para uma faixa de tributação mais elevada. Por outro lado, ao somar as despesas dedutíveis dos dependentes, o cônjuge e os filhos, a base de cálculo do imposto de renda poderá ser menor, resultando em um imposto a pagar menor ou no aumento do valor da restituição. Separado. Inclua os filhos na declaração de quem ganha mais. Quanto maior for a renda tributável, maior tende a ser a necessidade de deduzir despesas para reduzir a base de cálculo do imposto de renda. Esta é a análise de que o casal precisa fazer. Ao optar por declarar separadamente, cada um preenche o seu formulário. Porém, o casal deve combinar em qual declaração os filhos serão informados como dependentes. Eles não podem constar em ambas as declarações simultaneamente. Quando há mais de um filho, é permitido dividi-los entre as duas declarações para favorecer o casal. É comum que os salários de cada cônjuge
sejam diferentes e estejam em alíquotas distintas da tabela do imposto de renda. Nesse caso, inclua os filhos e suas respectivas despesas dedutíveis. Pessoal, muito obrigado por ficar até o final desse vídeo. Espero que eu tenha passado informações relevantes para o preenchimento do Imposto de Renda 2021. Um grande abraço.